O servo anônimo, que exemplo para nós, o servo anônimo. Temos trabalhado orações no livro de Gênesis. O método empregado é caminhar da primeira página até a última, e onde encontramos uma oração, paramos, avaliamos ali aquela oração e seguimos adiante, até encontrar uma próxima, e fazemos a mesma coisa, e esperamos que eventualmente, talvez dentro de uns 3 ou 4 meses, teremos acabado o livro de Gênesis, e então marcharemos adiante em Êxodo, onde encontramos uma oração, vamos ali parar e continuar trabalhando as orações bíblicas. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados. Eu tenho sido ricamente abençoado através da preparação para esses momentos que compartilhamos aqui. Eu vou ter que fazer uma parte 2, porque a riqueza e a quantidade de coisa que pode ser exaurida do texto é tanta, que merece. Então, quarta-feira que vem, venha. Eu fico triste que muitos dos irmãos que vêm regularmente, dia de domingo, não estão aqui se beneficiando da palavra do Senhor. Eu fico triste com isso. Oxalá tivéssemos todos nós aqui, ouvindo a palavra do Senhor, crescendo. Mas cada um faz por si, que o Senhor tenha misericórdia de todos. Nós chegamos no 24º capítulo de Gênesis, Gênesis 24, a oração está nos versículos 12 a 14, esta mesma oração é repetida nos versículos 42 e 44, quantos têm a Sagrada Escritura hoje à noite? Ótimo, graças a Deus. Vamos então ler a santa, a inerrante, a infalível palavra do Deus vivo, a Bíblia Sagrada. Diz assim a minha versão, Gênesis 24, 12 a 14. E disse consigo, é o servo falando, aí ele ora: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja ela que apontastes para teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Palavras santas para os nossos corações. Ó Deus querido, vem falar aos nossos corações, abre as nossas mentes, para que possamos ser iluminados pela Tua palavra. Não queremos encontrar com palavras, queremos encontrar contigo. Não queremos ler linhas de letras frias em um texto, queremos nos encontrar com o Senhor do texto. Ó Deus, fala aos nossos corações, nos edifica, Pai, precisamos tanto de Ti, Senhor. Vem falar a nós, nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. O povo de Deus diz: amém. A narrativa, Gênesis 24, conhecidíssima do povo de Deus, trata-se da expedição na qual Abraão manda o servo de maior confiança ir ao Léu buscar uma esposa para o seu filho. Eu temo que por vezes,
por estarmos acostumados com histórias, com narrativas, com textos, o poder do texto, as dificuldades que esses personagens passavam, pode ser que a gente passe batido, isso passe por cima. Mas eu queria que você parasse para pensar. Que aventura tremenda. Vai 800 quilômetros. Para pensar numa coisa dessa. 800, não por asfalto, não numa estrada, mas vai pelo deserto. 800 quilômetros com uma caravana e vai pegar uma esposa para o meu filho. Para pensar numa loucura dessa. Até o servo diz: mas se eu chegar nessa cidade para onde tu estás me mandando, e a moça pode dizer que não quer vir comigo, é perfeitamente inteligível. E Abraão diz: se a moça que tu encontrares nesta cidade, quem não tem a menor ideia de quem possa ser, mas é da minha parentela, é da raça minha, se ela não quiser, tu estás dispensado do juramento. E aquela caravana, imagino, com cerca de 100 homens, 10 camelos com muita riqueza, ia precisar de uma guarnição muito grande para proteger, se tivesse chovendo pelo meio da lama, e se tivesse um período de seca no meio da areia, seriam presa fácil a salteadores e bandidos naquele deserto que eles tinham para caminhar. Eu queria dar essa introdução para que você tivesse uma ideia do desafio que estava diante desse personagem, deste servo, que eu considero um homem extraordinário, um exemplo para mim e para você. Quem era este camarada? Quem era esse servo cuja oração nós acabamos de ler? Alguns teólogos conjecturam que ele era Eliezer. Lembram de Eliezer? O Damasceno, que na ausência de filhos, Abraão disse: Eliezer vai ser o meu herdeiro, porque Sara não consegue engravidar. Lembram? Então alguns dizem que pode ser que tenha sido o servo anônimo Eliezer. O texto que nós lemos em Gênesis 24, se você bater os olhos mais para cima, nós lemos a partir do 12, se você olhar o versículo 2, diz que esse homem era o servo mais antigo de todo o exército. Vocês lembram que só de homem que puxava a espada, Abraão tinha 318, então servos, pastores, um monte de gente, desses o mais antigo era Eliezer. Pode ser que tenha sido ele. A gente lê a respeito de Eliezer em 15:2. Se você quiser olhar Gênesis 15:2, deixa um dedo aí em Gênesis 24 e retrocede para Gênesis 15:2, onde está escrito: então disse Abrão, ele não era ainda Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que estou morrendo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um dos servos dele. No caso, acabou se tornando com o passar do tempo, porque quando Abraão envia este servo, já havia se passado cerca de meio século, se a gente lê o que a gente lê agora em Gênesis 15, então muitos anos se passaram. Mas se era Eliezer ou não, o texto não revela. O que sabemos é que este homem gozava de enorme autoridade e da total confiança e autonomia por parte de Abraão. Se você olhar o verso 10, você leu o 2 ainda agora, nós lemos o 12, se você retroceder um pouquinho, para o 10, olha aí o que diz: tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto
todos os bens de Abraão estavam em sua mão, e partindo, foi para a Mesopotâmia, rumo à cidade de Naor. Gozava da confiança total, e tudo que Abraão tinha estava na mão desse camarada aqui. O encargo dado ao homem foi da mais alta responsabilidade imaginável: liderar uma expedição ou uma caravana a fim de conseguir uma noiva para o herdeiro do seu patrão, o amado filho Isaque. A fidelidade deste servo ancião é extraordinária. Ele é leal ao extremo, ele é obediente. Vale observar como lição para mim e para a tua vida, que uma pessoa pode ter um conhecimento limitadíssimo de Deus, ainda assim ser uma pessoa santa, uma pessoa que agrada ao Senhor. Entre os vários elementos do buquê do caráter desse homem, o mais importante é que ele temia a Deus. Ele era um homem de profundo temor ao Senhor. Isso é o que mais se destaca na vida dele. O temor do Senhor produz um homem obediente, humilde e leal. Com certeza, este servo aprendeu o temor do Senhor na casa com Abraão, porque essa característica, o temor do Senhor, em Abraão foi tão profunda e tão marcante que Isaque ficou conhecido, o temor de Isaque. Eu quero dizer isso porque às vezes a gente passa batido. Eu não sei se você conhece esse verso. Muitos talvez conheçam a história, mas não conheçam esse verso. Assim como o Yahvé, o Deus de Abraão, era chamado de o Deus Yahvé de Abraão, o de Isaque era o temor, aquele a quem Isaque teme. Então, aparentemente, o temor do Senhor era alguma coisa muito profunda dentro da casa de Abraão. Se você olhar em Gênesis 38, eu quero sempre que você confira o que eu digo, para que você não se fie só no que eu falo, para que você comece a caminhar com seus próprios pés. Você precisa olhar lá onde está, olha em Gênesis 38. Aqui nós temos, anos depois, Jacó está falando, o neto de Abraão, e ele fala com Labão as seguintes palavras: se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, está aqui a palavra, e o temor de Isaque não fora comigo, certamente hoje tu me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição, Jacó está falando, e o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. É porque Labão vinha nos pés de Jacó, porque Jacó havia fugido, e ele vinha nos pés para pegar, para tomar de volta os rebanhos e o que quer que Jacó tivesse levado. Jacó passou 20 anos, casou com Lia e Raquel, vocês lembram da história, mas teve que sair ali rapidamente, e aí então o seu sogro veio ao alcance dele. Na noite anterior, o sogro tem um sonho, que não deveria tratar rispidamente Jacó, e Jacó se refere ao Deus do pai e do avô. O avô é o Deus de Abraão, o Deus do pai é o temor de Isaque. Que coisa, hein? Que coisa. Foi lá que esse servo aprendeu, esse servo que nós estamos estudando, o temor do Senhor. Há um grande paralelo no comportamento deste servo, o servo fiel, e no comportamento de José do Egito, bisneto de Abraão. Embora José do Egito também tivesse um conhecimento um tanto limitado de Deus, porque a lei aconteceu 400 anos depois, e a lei dada por Deus gerou muita luz
na mente das pessoas. Então José viveu antes da lei. A desvantagem do servo era maior ainda, porque José teve a vantagem de ouvir as experiências de Abraão, Isaque e Jacó. O servo só as experiências de Abraão com Deus vivo. Mas de toda forma a gente vê que o temor do Senhor estava no pedigree daquela família, e José também ilustra muito a respeito do temor do Senhor. Lembram do caso da mulher de Potifar, que começou a desejar a José, e José mostra o temor do Senhor, sem lei, sem código, sem Jesus Cristo, sem nada. Imagina, sem pouquíssima orientação, ele mostra o temor do Senhor em Gênesis 39, 7 a 9. A mulher de Potifar começou a cobiçar a José e o convidou: vem, deita-te comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: o meu senhor, Potifar, o meu senhor não se preocupa com coisa alguma nesta casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Observa que ele não diz pecar ou fazer alguma coisa contra Potifar, ele diz pecar contra Deus. Ele está sozinho com ela e a patroa. Podia, quem sabe, receber os favores e, ao ser amante dela, ter ainda mais acesso às riquezas. Mas o temor do Senhor no coração de José, repito, sem código legal nenhum, sem nenhuma revelação de Torá, de nada, ele só baseado no temor do Senhor, ele não fez isso. E a gente conclui que o temor do Senhor é um elemento suficiente para nos fazer piedosos e santos. Eu pergunto, você contemplaria as coisas que você contempla, e você assistiria o que você assiste no recôndito do seu quarto, do lado da sua esposa, do lado do seu filho, do lado do seu pai? Você olharia o que quer que seja, todos os programas de TV que você assiste, você assistiria diante de uma pessoa que você respeita? Você assiste esses programas sozinho? Se você não assistiria alguma coisa diante de alguém, mas assiste sozinho, isso mostra que você teme mais a pessoa do que você teme a Deus. Eu faço sentido no que eu estou dizendo? Por exemplo, você fala com a sua esposa ou com seu marido diante das pessoas estranhas que você respeita e que você considera, da mesma maneira que você fala quando você está sozinho com ela? Se você fala de uma maneira um tanto, digamos, mais cordial com ela diante dos outros, e quando os outros não estão lá, você fala de uma maneira mais ríspida, isso mostra que você teme mais a pessoa do que a Deus que está quando você está sozinho com seu esposo. É o temor do Senhor que nos faz santo. É o temor do Senhor que nos faz homens e mulheres piedosos. É interessante, repito, que em termos de conhecimento de Deus, o caso do servo de Abraão é de enorme desvantagem, pois tudo que ele tinha foram os ensinamentos que ele viu em casa, dados por Abraão. E a oração desse servo também é um tanto curiosa. Olha como ele ora aí no versículo 12: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Quando ele está em busca dessa moça
para o seu patrão, a primeira coisa que ele faz é orar. A primeira coisa, a primeira medida, quando ele chega na beira daquele poço, é orar. Senhor, estamos aqui com um grande exemplo para mim e para você. A nossa primeira atitude deve ser sempre: Senhor, me ajuda. Senhor, venha a meu socorro. Senhor, preciso de Ti. A nossa oração deve ser sempre a primeira coisa que fazemos. Devemos viver em dependência do Senhor. Ao orar, o servo reconhece a sua incapacidade para a missão. Ele reconhece que ele é incapaz, ele está dependendo do Senhor. E nós vemos aqui uma marca, um sinal de humildade. A marca fundamental do orgulho é a independência. A marca fundamental da humildade é a dependência. Deus nos criou para sermos dependentes dEle. Mas o homem buscou independência no Éden e as consequências foram horrendas. Estamos pagando todos nós pelas consequências do fato de que Adão e Eva, nossos pais, buscaram independência de Deus, e por causa disso nós nascemos em pecado, com uma tendência para o mal. Então, devemos sempre sermos dependentes e buscar Deus em oração. Por sinal, o Novo Testamento diz que a gente deve orar sem cessar. 2 Tessalonicenses 5,17. Um outro ponto que chama a atenção é o fato de que, estranhamente, este homem diz: o Deus do meu Senhor. Notaram isso? Que coisa estranha, que coisa mais estranha. Eu fiquei preocupado quando eu comecei a considerar isso. Por que ele não diz o meu Deus? Por que ele diz o Deus do meu Senhor? Já parou para considerar isso? Para deixar você tranquilo, que me deixou, um exame do versículo 26 mostra que o Deus Criador é Deus dele também, não apenas de Abraão. Olha aí o versículo 26, explicitamente diz que o Deus de Abraão, o Deus do Senhor dele, é Deus do servo também. Versículo 26, Gênesis 24, 26. Então inclinou-se o servo e adorou ao Senhor. Ainda bem que o Deus de Abraão não é só de Abraão. Mesmo assim, eu fiquei um tanto inquieto. Por que ele chama? Embora seja seu Deus, mas ele também chama do Deus de Abraão. É porque as revelações explícitas de Deus a Abraão causaram uma profunda impressão na vida daquele servo. Deus se revelou de muitas maneiras através de sonhos a Abraão. A gente vê isso em Gênesis 12, 1 a 3, Gênesis 13, 14 a 17, Gênesis 15, 1 a 21, Gênesis 17, 1 a 22, Gênesis 18, 1 a 33, Gênesis 22, 1 a 18. Essas muitas interações que Deus teve com Abraão fez com que, no momento da partida daquele servo, ele mais uma vez ouvisse as palavras de alguém que tinha intimidade com Deus. Olha o que Abraão diz em 24:7, que é o contexto do nosso estudo hoje à noite. Abraão diz: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai. Olha a intimidade de Abraão, olha o conhecimento. E me prometeu, sob juramento, que daria esta terra, enviará um anjo adiante de ti. Isso causou no servo profunda impressão. É o Deus do meu Senhor, Abraão. Está explicado, meus irmãos? Isso impressionou demais as interações ao longo aí de 50 anos e fez com que aquele servo achasse que Abraão era, como diz Isaías, o amigo de Deus. Isaías 41, 8. Sem sombra de dúvida, também Abraão deu um excelente testemunho que impactou a vida daquele servo.
o testemunho de Abraão já havia chamado a atenção de outras pessoas, como Abimeleque. Vocês lembram que Abraão vacilou com Abimeleque, mentiu anos antes, mas depois Abimeleque reconheceu que mesmo frágil, mesmo falível, mesmo pecador, Abraão era um homem de Deus. E em Gênesis 21, Abimeleque vem até Abraão e diz: Deus está contigo em tudo que tu fazes. Deus está contigo em tudo que tu fazes. E eu fiquei me perguntando, será que as pessoas poderiam dizer de mim: Raiker, Deus está contigo em tudo que tu fazes? Será? Será que as pessoas, ao olhar para você, poderiam dizer: Maria, Pedro, João, Deus está contigo em tudo que tu fazes? Que testemunho aquele servo viu na vida de Abraão. O servo anônimo tem uma tarefa dificílima em mãos, como dissemos: escolher a moça para Isaac. Ele pede um sinal. Olha o 13, olha o versículo 13: eis que estou em pé junto ao poço, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, me dá de beber. E ela responder: bebe, e também darei de beber a teus camelos. Seja essa que tu apontastes para o meu patrão Isaque. É interessante que ele pede nesse sinal duas coisas a respeito do tipo de mulher que ele quer que o seu patrão tenha. Ele quer uma mulher que seja generosa e muitíssimo trabalhadora. São as duas coisas que estão incluídas nesta oração. Os estudos sobre camelo e quanto que camelo bebia variam bastante. Eu pesquisei lá pela internet. Eu peguei um número do meio, porque mas um camelo podia beber 100 litros de água, pasme. Um camelo podia beber 100, ele estava com 10. Quanto trabalho essa jovem por cargas d'água, por misericórdia. Quanto trabalho essa jovem, essa moça estaria com certeza lavada de suor quando ela terminasse de dar de beber 10 camelos. Então, esse sinal que o servo pede é um sinal muito difícil. E a mulher que se voluntariasse para isso, teria que ser uma mulher muito trabalhadora, além de generosa, porque quando ele fala com ela, ela diz: bebe, meu senhor, generosamente. Mas aí se voluntaria para trabalhar de forma abnegada, dando de beber a 10 camelos, 1000 litros de água. É quase inacreditável. Eu fiquei pensando nisso. Será que está certo esse texto? É quase inacreditável que uma moça, que uma donzela se voluntaria para um trabalho braçal desse. Agora é interessante que o texto apresenta uma moça muito trabalhadora de fato, pela maneira como ela se porta. Dá uma olhada aí no versículo 17, só para contexto, quando o servo corre até ela e diz: deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela, 18: bebe, meu senhor. Então, prontamente ou rapidamente, eu queria que você pegasse esses detalhes. Rapidamente baixou seu cântaro. Quando acabou, tirarei também água, até que acabem de beber. E apressando-se, 20, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu, não andou, correu outra vez
para tirar água. Então todos os movimentos dela são de uma moça ativa, uma moça empreendedora, uma moça cheia de energia. Um outro aspecto que chama atenção no caráter do servo é a paciência que ele tem. Ele pede o sinal e ele fica observando se o sinal que ele pediu iria acontecer. Que coisa maravilhosa. Versículo 21, olha aí o versículo 21. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, ele espera paciente. Imagina quanto tempo ele não ficou contemplando aquela cena, ela correndo para o poço, tirando água, e ele olhando. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. A fé, a confiança em Deus do servo é exemplar. Ele espera literalmente até o fim. É óbvio que este servo aprendeu a confiar em Deus com seu patrão. E a palavra de Abraão de confiança, como eu já li, é tão linda. Vale a pena reler Gênesis 24, de 1 a 7. Quando ele dá a ordem, Gênesis 24, de 1 a 7. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse-lhe a seu servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jura pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irás à minha terra e buscarás entre meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta distante terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe que meu filho volte para lá. E está aqui a palavra de fé. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, ele enviará o seu anjo diante de você. Olha que palavra de fé, meus irmãos. Olha o que é crer no impossível. Deus vai enviar um anjo diante de ti. Ele falou pela fé, ele não tinha certeza, ele não tinha nada palpável, mas ele disse: Deus há de enviar o Espírito e vai te guiar. Ele vai enviar um anjo para que de lá traga uma mulher para meu filho. Que exemplo de fé, que tipo de impressão nós transmitimos naqueles que convivem conosco? Será que as pessoas, ao olharem para nós, dizem: esse homem é um homem de fé, a Dila é uma mulher de fé, a irmã Ruth é uma mulher de fé, o Jarbas é um homem de fé? Será que as pessoas, quando convivem conosco, podem olhar para nós e a gente, apesar das nossas fraquezas, todos nós temos, Abraão também tinha, mas as pessoas podem dizer: o Joel é um homem de fé, a Ruth Castro é uma mulher de fé. Ainda outro aspecto do caráter deste servo é a reação uniforme, ao mesmo tipo de reação ele tem quando ele recebe um favor, alguma coisa que ele entende ser da parte do Senhor. Quando ele ouve alguma coisa positiva, ele se joga no chão, ele se prostra no chão. Olha aí, lemos em Gênesis 24, 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e disse: diga-me, por favor, se há lugar na casa do teu pai para que eu e meus companheiros passarmos a noite. Quem és tu? E a menina diz:
sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Temos palha e forragem e temos um lugar para vocês passarem a noite. Era a neta, essa garota, pasme, essa garota que ele encontrou, era a neta do irmão de Abraão. Não, para considerar aqui um minuto. 800 quilômetros de lá, de Canaã, e como que Deus fez combinar para que ela, na descida do poço, naquele dia, naquela hora, naquele momento, ela viesse chegando quando ele chegou. E entre as milhares de moças da Mesopotâmia, ele encontrou a neta de Naor. Uau! O que é que ele faz? Olha o que diz o texto. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não tirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. O servo simplesmente achou, como eu disse, a neta do irmão do patrão. Diante da tremenda evidência da soberania de Deus, o servo adora. Ele não agradece, ele não diz nada para ela. A reação dele é cara no chão. Esse não é o único momento que ele faz isso. Depois que ele vai para a casa dela, é interessante que ele coloca 2 pulseiras de ouro e um pendente no nariz. Ela corre para casa. E quando ela chega lá e Labão vê ele, opa, que tanto ouro é esse? Ela conta, e Labão corre, ele está no poço, e ele diz: bendito do Senhor, temos palha, temos tudo, vem. E o servo então vai com aquela grande caravana, e ele explica quem ele era para a família, e ele diz, então, quem ele era, o que é que ele estava fazendo ali. E o Labão e Betuel, que são, um é o irmão, o outro é o pai, diz: isto vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne mulher do filho do seu senhor. Quando o servo de Abraão ouviu, curvou-se ao chão, versículo 52, em adoração ao Senhor. Essa é a nossa postura. A nossa postura deve ser essa. Sendo a notícia boa ou má, nós devemos agradecer ao Senhor. Adorar ao Senhor sempre. Um outro aspecto do comportamento deste servo exemplar, e esse já é o último aspecto que chama a atenção, é a determinação deste homem em cumprir a sua missão. A determinação. Quando ele chega na casa de Rebeca, a família dela lhe oferece comida. Puseram comida diante do servo, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito pelo qual eu venho. Labão disse: fala então. E aí então ele repassa tudo o que aconteceu entre ele e Rebeca. Na manhã seguinte, quando ele se levanta, presta atenção que ele andou 800 quilômetros, não sabemos quanto tempo, mas na manhã seguinte, ele diz: vamos. A mãe e o irmão disse: deixa que ela passe 10 dias conosco, permite que a jovem passe 10 dias ainda conosco. E ele poderia dizer: eu estou exausto, eu mesmo e os meus homens estão exaustos, vamos passar 10 dias. Ele teria todas as justificativas imagináveis para concordar e para agradar a família. Qual é a reação dele? Qual é a reação do homem diante da proposta da mãe? Não me detenhas,
visto que o Senhor me tem prosperado o caminho, deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Versículo 56. O cara é determinado. O cara é determinado. A minha missão eu vou fazer, a minha missão eu vou cumprir. Um exemplo de servo para mim e para você. Precisamos ser determinados em obedecer ao Senhor, custe o que custar. Estejamos cansados ou não, precisamos obedecer. Essa é a parte A. Eu quero tirar lições práticas para a minha e a sua vida, lições alegóricas, quarta-feira que vem. Lições preciosas nós podemos tirar para as nossas vidas práticas. Há 2 pontos gerais para a escolha de um cônjuge que a gente pode tirar daqui. Será que Deus tem alguém específico para você que tem filho e filha e quer que ele ou ela case? Será que Deus tem alguém específico? Será que tipo de postura devemos ter antes de buscar alguém para os nossos filhos? Há uma tipologia também aqui. Este servo representa o Espírito Santo, Abraão representa Deus Pai, Isaac representa a igreja. Há uma série de lições práticas que domingo ou quarta-feira que vem nós estaremos examinando. Você não pode faltar, amém? 40, quase 40 minutos de pregação, 40 minutos, quarta-feira que vem, nós seremos ricamente abençoados, em nome de Jesus, amém.